Oi, gente, tudo bem? Olá, obrigada. Estou aqui aguardando todo mundo entrar. A Marisa, que vai fazer a live comigo, entrar. Tudo bem? Oi, Carol, também. Vocês me avisam se o som tá bom, tá? Alguém pode me falar se o som tá bom, por favor? Tudo bem, gente? Eu vou esperar a Marisa também entrar pra gente começar, tá bom? Oi, Tata. Minha irmã tá aí também. Som tá bom, Carol? Obrigada, viu? Eu vou dar um tempinho para Marisa entrar, mas assim, é, eu acho que eu me apresentar, vocês já me conhecem, mas quando a Marisa entrar, a gente vai fazer uma pequena apresentação, tá bom? Obrigada por vocês tirarem um tempinho para estar aqui conversando com a gente. E espero poder a gente compartilhar, se deixarem perguntinhas que a gente não consiga responder, depois eu prometo que a gente vai fazer o possível. Marisa entrou. Deixa eu só tentar aqui. Solicitar. Ai, 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 pera lá. Vamos esperar a Marisa entrar. Só um minutinho, gente. A gente já começa. Vamos para Marisa. Eu não sou tão tecnológica, tô aprendendo. Oi, Oiê! Tô aqui falando, né, que eu tudo não sou bem? tão tecnológica, tô aprendendo. Então, Marisa, eu tô aqui Eu esperando, também não né, sou. você entrar para dar a gente se apresentar rapidinho, né? Vou fazer uma breve apresentação enquanto o pessoal está entrando e aí já você também falar um pouquinho sobre você. Então, eu sou a Loise Deli, sou pediatra e sou educadora parental em disciplina positiva. A gente hoje, no objetivo dessa live, eu e a Marisa, é conversar um pouquinho com vocês sobre firmeza e gentileza. Agora, Marisa, fala um pouquinho de você, por favor, porque né, nem todo mundo te conhece, igual nem todo mundo me conhece, então acho legal a gente começar se apresentando de novo. Sim, boa noite. Primeiro eu queria agradecer, Lois, pelo convite para essa live. Eu acho que quanto mais a gente tiver a oportunidade de disseminar o conteúdo da disciplina positiva, é muito válido, ainda mais em tempos de pandemia, que o convívio está mais próximo dos pais com as Sim, crianças, né? com Eu me certeza. certifiquei em disciplina positiva porque eu quis buscar uma maneira diferente de educar o Vicente, meu filho de 4 anos, um menino de temperamento super forte, eu não estava sabendo lidar, eu não queria Uhum. ser autoritária, né? Com uma educação Sim, autoritária que eu tive, mas que vamos também falar não hoje, queria, né? vamos falar hoje, né? E também não Sim, queria ser permissiva, estava um pouco perdida. Eu me lembro que eu pus no Google, meu filho de 1 ano e meio é muito bravo, e aí apareceu um monte de coisa lá, e uma delas foi disciplina positiva. E esse dia eu falei, gente, existe um jeito, né? Vamos estudar para maternar. E aí eu comecei a estudar, deu ficar mais certo. parente. Deu certo. É, Tá a minha, dando, a né? minha, a minha motivação foi o João também, que tem 4 anos, mas antes do João, como eu já tinha os pacientes no consultório, uma boa demanda sobre o que fazer, como lidar, então me interessei Sim, também para suprir essa parte da parte de pediatria, que como pediatra eu não conseguiria, né? E aí a sim. educação em disciplina positiva me permitiu auxiliar. Só um minutinho, Entendi. filha. Tá aqui pertinho. Tá aí. É, então, gente, a gente vai começar falando hoje sobre firmeza e gentileza.
Depois a Marisa vai falar um pouquinho sobre como foi a educação dela, mas assim, a maioria de nós, adultos de hoje, seja nós, nossos pais, nossos avós, a gente vem ou de uma educação muito punitiva, muito firme, muito rígida, ou ao contrário, né? Aquela educação que é muito permissiva, que os pais fazem tudo. E a gente, no livro Disciplina Positiva da Jane Elsen, né, até no nosso outro bate-papo, a gente falou um pouquinho mais sobre como surgiu a disciplina positiva, está disponível lá no Insta da Marisa, né, sobre birra. A gente fala um pouquinho sobre a Sim, tá história, lá. mas no livro dela, né, que é o livro base que a gente usa, que a firmeza e gentileza tem que ser como a respiração, né? Isso, esse livro, obrigada. Nada. E fala assim, igual para respirar, a gente tem que inspirar o ar e expirar, eu não posso inspirar e ficar, senão, né, eu não vou conseguir respirar direito. E expirar faz parte, né, então eu vou ter que inalar e vou ter que soltar esse ar. A firmeza e gentileza, ela tem que ser tão equilibrada, isso é só uma forma da gente fazer uma comparação, só para a gente entender, assim, o quão é importante ser ao mesmo tempo, não é? Que eu vou ser firme de manhã e gentil à tarde, né? Vou ser firme hoje e gentil amanhã. Gentil amanhã. Tem que ser ao mesmo tempo. E às vezes a gente fala, nossa, mas como é que eu vou conseguir isso? Então a gente vai tentar trazer hoje algumas ferramentas para ensinar vocês um pouquinho, coisas até que vocês já sabem aí, mas a gente vai reforçar. E a gente também vai tentar focar o que vai criar de habilidade na vida dessa criança se a gente for só firme. O que vai ser de positivo ou negativo na vida dessa criança se a gente for só gentil. E uma das coisas que a gente sempre bate assim, a tecla na disciplina positiva é de dar um tempo positivo. O que é esse tempo positivo? Para eu conseguir ser gentil e firme, para eu usar as ferramentas que são 52 e mais, essa que a gente consegue elaborar desde que seja respeitoso, eu primeiro, para conseguir ser firme e gentil, eu tenho que estar calmo. Então, sempre que a gente pede, sempre que eu falo no consultório, a Marisa também é o quê? A primeira coisa, antes de aplicar qualquer ferramenta da disciplina positiva, para a gente conseguir ser gentil e firme, é se acalmar. Se necessário, se desculpar, fica aí um pouquinho aí no seu tempo, independente da idade que a criança tem, a gente se afastar um pouquinho, falar, olha, preciso me acalmar, preciso tomar um ar. Porque fica muito difícil a gente aplicar uma ferramenta com gentileza e firmeza se a gente estiver bravo, né? Se a gente estiver estressado, gritando. Então, assim, As emoções da flor da pele, né? Que daí não vai fluir. Exato. Então, assim, antes de aplicar qualquer ferramenta que a gente vai deixar aqui, só ter essa lembrança de dar um tempo positivo, né? Não é cantinho do pensamento para a criança, é um tempo positivo para a criança e para o adulto, né? Principalmente para nós. Você quer falar um pouquinho de como que mudou aí a questão da educação, Marisa? Eu quero, porque é muito interessante a gente pensar que às vezes a gente acha que as crianças de hoje são desobedientes, são crianças muito diferentes, né? Sim. E realmente elas são crianças muito diferentes. Por quê? Porque o mundo mudou, né? Sim. E eles não têm mais, as nossas crianças de hoje, gente, elas não têm mais, né, Lois, aquele modelo de submissão Sim. que antigamente se tinha. Então a criança, ela crescia vendo que o pai, ele era submisso ao patrão. Sim. E a mãe era submissa ao pai. Então o menininho falava, então quando eu crescer, eu vou ter o meu patrão que vai mandar em mim. E a menininha assim. falava, quando eu casar, o meu marido vai mandar em mim. E tava tudo meio que pré-definido. O que acontece é que hoje nós estamos numa sociedade muito mais igualitária. As crianças não veem mais as mães obedecendo aos pais, né? Sim. O pai um dia vai buscar a criança na escola, no outro dia a mãe, aí um dia o pai fica com o filho, o Fábio, meu marido, fica com o Vicente para eu tomar vinho com as minhas amigas, eu fico com o Vicente para ele jogar futebol e tomar cerveja com os amigos. Então tá diferente, então a criança não... Então não tem como ela internalizar, olha, quando eu crescer eu vou ser assim, né? Não existe esse modelo mais para a criança ver. Então é totalmente diferente. Por outro lado, olha que interessante, antigamente a criança ela fazia parte até da renda da família, ela começava a trabalhar muito cedo, né? E isso também não existe mais, mas a gente também não pode correr o risco de, porque ela não faz parte desse trabalho, de conseguir dinheiro, de logo cedo ir para a lavoura ou ir para o negócio da família, para a gente também não dar tudo de mão beijada para os nossos filhos, sem nenhum tipo de esforço. Eles têm tudo em excesso, sem ter esforço nenhum, porque isso também é perigoso, Seria né? permissividade, né? Seria permissividade. Daí a gente também super protege as crianças de hoje, a gente percebe uma super proteção. E qual que é a mensagem de uma super proteção? Olha, eu não acredito que você é capaz.
Deixa eu fazer por você, te sim. proteger, se você não é capaz. E, Então sempre tem e essa mensagem, né? diretamente, né, a estima da criança baixa, né? Porque se eu não sou capaz de fazer nada, então, né, e a autoestima vai, é, na questão da decisão, né? A criança começa a não saber decidir as coisas, né? Porque não lhe Os é pais dado o decidem direito de tudo, decidir, né? faz tudo por ele, né? Tudo por Isso. mim. Eu não sou Sim, capaz, deixa minha mãe fazer, né? E essa autonomia sim, que a gente fala tanto não é desenvolvida daí nessa hora, né? não. E E aí o as adulto vai ter habilidades que de vida, decidir, né? que a gente Uhum. fala tanto que na disciplina positiva a gente ensina, quando a gente faz esse tipo de não sabe ser firme e gentil ao mesmo tempo, a gente não consegue desenvolver neles essas habilidades, Sim, né? com certeza. E é importante você ter dito isso de como as coisas mudaram, Marisa, porque muitas vezes, assim, quando eu tenho uma avó no consultório, às vezes se sente assim até culpada, nossa, eu fiz tudo errado. Então, não fez errado, era outro Não é lugar tempo, para era outro culpa, né? modelo parental, era outro estilo de vida, não tinha Mundo era cheio de informações digital, né? Não tinha essa que questão de temos hoje, né? computador, não tinha essa questão O de próprio livro da Jane informação. Austen, em 1980. Eu nasci em 83. Sim, Então, eu sim. não tinha nem chegado no Brasil essas Não, informações, com né? certeza não. Então, assim, a ideia é que a gente não condenar a educação que existiu ou que a gente teve, né? A ideia, assim, é se a gente pode melhorar, vamos aprender, né? Sejamos mães, sejamos vós, sejamos professores, né? A ideia é que a gente melhorar e tirar um pouco É, essa ideia de que se eu pôr um pouquinho de gentileza na educação, eu vou então não pôr tá sendo limite no meu mole. filho, né? E aí a gente acaba ficando com três modelos de educação, né, Marisa? O da rigidez, Uhum, né? Quer falar um exatamente. pouquinho da rigidez? Eu quero. A rigidez é o autoritarismo, né? O controle excessivo, onde o pai manda, a criança obedece, a criança não tem vez, a criança não tem voz. Não tem Eu mandei, pronto, decisão, né? acabou. Não tem decisão. Engole touro. Quem nunca, né? Ouviu essas coisas na Sim, infância? eu mando aqui. Você obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, aquelas frases, Exato. né? E é uma ordem sem liberdade. A criança não tem liberdade nenhuma, ela não pode fazer as escolhas, às vezes, tipo, escolhas pequenininhas, que a gente até falou na outra live, decisões poucas ali, né? Nem Sim. essa elas não podem tomar, então é totalmente engessado esse modelo. E ao mesmo tempo não pode tomar essas decisões, mas assim, não tem regras assim, tipo, fica na TV o tempo que quer, não quer comer isso, eu te dou aquilo, não quer ir dormir tal horário, tudo bem. Então, assim, às vezes é muito rígida por um lado e naquilo que precisa não É tem, permitido. é permissivo. Vai para a permissividade, E que a é a liberdade. permissividade, e a permissividade, Liberdade liberdade sem ordem, né? As crianças não têm limite nenhum, e a mãe, ah, tá bom, é fase, tudo tá bom, sabe aquela moleza? E e as as escolhas crianças, as ilimitadas, escolhas né? são ilimitadas, as escolhas são ilimitadas, a criança pode fazer o que ela Até na quer. hora de comer, né? Até na hora de comer. Ah, você não quer macarrão? Ah, então você quer um arrozinho? Ah, então você quer, né, um lanchinho? Né? É Ah, ilimitado então para você não tudo, quer né? nada, então tá bom, uma fruta, né? Ficar só dando opção. Sim, Não é saudável, né? A criança não pode né? só fazer o que E ela daí a quer, né? disciplina, e daí a disciplina positiva, que é o que a gente tenta trabalhar e trazer aqui para vocês, é justamente o equilíbrio, né, entre não ser permissivo e também não ser rígido, né? É uma união perfeita para mim. E aí você tem o que? Escolhas, mas são limitadas, né? Não são ilimitadas. Então você quer, eu falo pro João Filho, você quer usar o pijama azul ou vermelho? Você quer comer maçã ou banana? Isso porque meu filho tem 4 anos, são escolhas adequadas para a idade dele. Se fosse um adolescente, eu ia dizer assim, viu? Você quer acordar às 7 e ter tempo disso e disso, ou você quer acordar às 8, mas então, né, vai ter que ser assim, assim. Então, de acordo com a idade, a gente dá essas escolhas limitadas e lembrando que a criança maior, ela pode participar dessas escolhas, né? Ela pode votar também. A outra coisa que é legal da disciplina positiva é liberdade, mas tem ordem, né? Então, ela tem liberdade, mas tem ordem, né? Tem acordos a cumprir. Alguma outra coisa da disciplina? Combinado. Os combinados, né? Eu aqui em casa, com o Vicente, eu pergunto, tá na hora do banho, você quer tomar banho no meu ou no seu banheiro? Então eu não estou Sim, perguntando se ele quer tomar banho ou não. Essa escolha, que a gente chama de macro decisão, tá com o adulto, né? Senão a criança, hoje eu não exato. quero tomar banho, então tá bom. E não é Uhum. isso, né? O Não é tipo, quer ir para a nada escola ou não quer ir, né? Em tempos não disso. pandemia, né?
E eu acho interessante porque as pessoas, quando elas têm um modelo autoritário e elas conhecem a disciplina positiva, elas correm o risco de cair na permissividade. Porque, então eu Sim, vou ser só gentil com meu filho. Deixa ele sim. fazer o que ele quer. E não é isso. Essa ideia é errada É. de que a disciplina positiva é moleza, né? Não, às vezes a pessoa da infância dela, da crença da infância dela, tipo assim, nossa, eu sofri muito, né? Meu pai me punia, minha mãe me punia, e aí ela vem e Uhum. traz essa punição para a criança. Tipo assim, serviu para mim, tô aqui. Ou ela falou, Apanhei, não morri, dei certo. ou tipo, sofri demais e não quero permitir que o meu filho não sofra. Então ela faz tudo, né, pelo filho, ou ele faz tudo pelo filho, porque vem daquele modelo que sofreu de muito e quer modificar isso para a criança, ou vem desse Ou quer modelo repetir. e replica porque também não sabe outro, né? É o que está ali Outra coisa, interiorizado, né? Vai no outra coisa automático. que me veio, assim, que é importante a gente frisar, seria o alinhamento dos pais, né? Sim. Porque tem casos, eu percebia na minha infância, por exemplo, meu pai muito autoritário, e aí a minha mãe, por dó do autoritarismo dele, ia, por exemplo, para a permissividade. Ah, deixa eu ficar mole porque ele tá muito duro com elas, E com aí as fica crianças. a mãe E aí boazinha, o fica, pai ruinzinho, o pai não é bonzinho, a mãe saudável, né? não é legal também, né? Fica a É mãe, legal né? alinhar, né? É legal alinhar. Por isso que é É. bacana, assim, tem uma mãe, assim, fala assim pra mim, mas Loíse, meu esposo, ou Loíse é minha esposa, ou minha mãe, né, que é a avó, né, da criança, a gente fala, mas não aceita, porque vem de outra criação, não sei o quê. Falo, gente, o exemplo é tudo. Conforme o tempo vai passando, a família vai observando que as ferramentas que você está utilizando mudam o comportamento da criança, muda o relacionamento com essa criança, muda Muda o a clima da harmonia casa. de estar com essa criança. Então, assim, É. ó, você viu? Então, assim, com o meu esposo, que agora ele, vamos pensar assim, que ele tá bem craque com a disciplina positiva, né? O Wagner. Mas no começo teve uma certa resistência. E até ontem, ontem não, hoje de manhã. Hoje de manhã eu acordei para fazer exercício 7 horas e tal, e ele acordou 6h30. Então eu tive que levar ele para um lugar que eu tenho que fazer exercício em casa. E eu pus roupa de frio, porque estava frio, 7 da manhã e tal. E ele tirou. Era até a blusinha da escola, ele tirou, que era a jaquetinha. Aí meu marido, eu falei assim, viu, vai lá e pega a outra para mim, uma que é fechada, né? Que não tem o zíper. Aí ele falou assim para mim, usa a disciplina positiva e faz ele ficar com a blusa. É, tipo assim, a gente também é testado pela família para usar a disciplina positiva, Oh, porque como o com resultado não é certeza. imediato, o resultado é assim, várias vezes que você vai usando as ferramentas, essa criança, ela vai vendo que você mudou também, que você não vai punir ela, que você não vai, né, chantageá-la, ou você está sendo boazinha, né? E então, assim, o exemplo é a maior ferramenta, eu acho, a disciplina positiva com a família é o exemplo, tá? Com certeza, É, com certeza. e Eu daí, percebo. pode Pode falar. falar. Não, não, pode falar. Não, e eu percebo que é importante isso também para a criança se sentir segura, se os dois estiverem alinhados, né? E que Sim. no começo pode ser que as pessoas achem estranho, mas quando flui na casa tudo bem, né? Os combinados fluem. Quando você dá escolhas limitadas, a criança tem menos birras, ataques e tudo mais. Aí Uhum. flui naturalmente, né? E é uma Sim. decisão mesmo. A disciplina positiva é produto, não é para a criança. São ferramentas que a gente escolhe utilizar para lidar e pensar que é a longo prazo, né? A Ó, gente tem, colhe frutos agora, tem com um, certeza, mas que é a longo prazo. isso, tem uma perguntinha ali que fala Vai, assim, pergunta. ó. Vivo fazendo acordo com meu filho de 9 anos, mas ele nunca cumpre os combinados. Aí, não sei o que você vai comentar disso, Marisa, eu pensaria assim comigo. Será que esse combinado a criança participou porque tem 9 anos, né? Ou o Eu combinado foi da pensei mãe com o igual. filho, né? Porque se foi da mamãe com o filho, talvez é uma coisa que ele não se comprometeu, né? A gente não vai responder tudo agora, gente, por conta de dar tempo da gente falar umas coisinhas, mas assim, só fazer a reflexão assim, eu fiz o combinado ou nós fizemos o combinado? Aí, É porque às vezes. Pode se a falar. criança não cumpre a parte dela, você tem que cumprir a sua. Se o combinado foi um exemplo, olha, você está liberado 9 anos no computador, caso você não fique, ou eu vou guardar o aparelho, ou eu vou tirar o cabo, ou amanhã você perde 1 hora dessas 2 horas. Aí a criança ficou 5 horas no computador. Ela tem que cumprir a parte dela. Vai lá, tira o cabo, vai lá diminuir as horas do outro dia, ou mesmo guarda o aparelho, sempre lembrando assim que os combinados têm que ser correlacionados, então assim,
internet com internet, né? Brinquedo com brinquedo, né? Não pode falar assim, ah, hoje Então vira você não... punição, né? Senão vira punição. Então a gente tem que ver se essa criança de 9 anos está participando de como está sendo feito esses combinados. E uma outra coisa também é quando a criança não cumpre o combinado, você jogar para ela a pergunta. O que pode estar acontecendo que você não está conseguindo cumprir o nosso combinado? Sim. Qual a solução você tem para isso? Fazer as crianças pensarem mais, né? E não só dar as respostas prontas. As regras estão aqui, os combinados estão aqui e vamos cumprir. Não, Sim. joga para a criança de 9 anos. E é legal também se o combinado foi combinado mesmo, porque eu atendi uma pessoa esses dias e eu perguntei, mas então fala para mim. O filho dela tinha 5 anos. Fala para mim como é que é esse combinado. A gente vai terminar de jantar, a gente vai tomar banho, eu vou ler história e você vai dormir. Combinado? Eu falei, não, isso é ordem. Não é? A mãe falou Super. e no final ela põe a palavra combinado com uma interrogação. Combinado. Não tá combinado nada. Não. Combinado, estando bom para ambas as partes, que é o combinado, né? Respeitoso, né? E aí, só fechando um pouquinho, exatamente. talvez ajude vocês aí a lembrar que os combinados podem estar num quadro de rotina. Principalmente se esses combinados têm a ver com a rotina. Então, olha, dá uma olhadinha lá, que o acompanhamento da criança é você dar uma lembradinha, né? Não é uma cobrança. Olha, já tá, ó, eu não vou ter paciência, hein? Ó, o seu tempo tá acabando, hein? Isso não é acompanhamento, é, filho, que tal dar uma olhada no seu quadro de rotina? O que seria para você fazer agora, como nós combinamos juntos? Ah, olha, eu pedi para você tomar banho e tô vendo que você ainda não tirou a roupa, né? É muito mais fácil de escutar isso do que, olha, ó, você não vai nem poder comer hoje porque você tá se atrasando, né? Então, assim, a gente pode fazer o acompanhamento lá do outro cômodo. Vai pro banho, moleque! Então, o acompanhamento no combinado ajuda muito, né? Você só lembrar, olha, eu notei que você ainda, né, não foi escovar seu dente. O que você precisa, né? Como você falou, pergunta curiosa. O que você precisa, né, para ir lá, tá? Só fechando um pouquinho da punição, Marisa, que a gente tinha combinado de falar, os 4 R's da punição, né? Um é o ressentimento, né? A criança fala, isso não é justo comigo, né? E perde a confiança no adulto também, né? Porque se ele sempre é punido, que confiança ele vai ter com esse adulto? Nenhuma, né? A retaliação, tipo, eles vão ver, eles ganharam dessa vez, mas na próxima eu consigo. Então, acaba que o mau comportamento da próxima vez é um comportamento bem pior, porque a criança ela vai querer se esmerar, né? A rebeldia, tipo, eu vou fazer exatamente o contrário. Quantas vezes a gente pede pro filho fazer uma coisa, ele faz outra, né? E ainda a gente fala assim, estão me provocando. Porque a punição faz a criança querer te provocar, né? Imagina assim que a gente esteja numa empresa, né? E o nosso chefe grite com a gente na frente de todo mundo e tal, e nos expõe, papapá. Que eu vou falar? Isso não vai ficar barato. Isso não vai ficar barato, né? Então a gente tem essa retaliação, esse ressentimento, se a gente é um adulto e é humilhado também. Por que a criança que é imatura não vai pensar em vingança, né? Por isso que o cantinho do pensamento não tem fundamento. Vai pensar no quê? Na vingança, né? E o recuo, né? Que é tipo assim... o recuo quer dizer assim, a criança ela vai se afastando da gente, mas é que tipo assim, bom, se a mamãe disse que eu sou mal, que eu me comportei mal, eu sou mal mesmo, né? Então isso para a estima da criança, ela vai interiorizando que ela tem que se comportar mal, porque ela é mal. Estão falando que eu só me comporto mal, que eu sou a pestinha, que eu sou o terrorista, né? Então, uma frase que fala que quando a mãe é ruim para a criança, é muito autoritária, né? A criança não consegue deixar de amar essa mãe. E ela deixa de amar ela mesma. Sim. Então é muito forte, né? É muito forte. Isso. É muito forte. E aí... uma coisa interessante... Não pode falar. É a gente entender o conceito de gentil e firme como esse equilíbrio mesmo. Sim. Porque quando eu sou gentil com o meu filho, eu sou respeitosa com ele. Sim. Né? Quando eu sou firme com o meu filho, eu sou respeitosa comigo. Porque eu não posso só ser respeitosa com ele. Com certeza. E não comigo. Então, esse equilíbrio mesmo do gentil e firme é falar, sempre validando o sentimento, que a gente sempre falou disso aqui. Sim. Eu entendo que você tá adorando assistir o desenho e agora é a hora de tomar banho. Exato. Né? Tem limite, né? Tem o combinado a ser cumprido. E essa ideia que a gente fala muito na disciplina positiva, assim, que por que para uma criança agir melhor, primeiro eu tenho que fazer ela se sentir pior. Que adulto age melhor se sentindo pior, né?
sendo humilhado, sendo punido. Então, assim, a atitude da criança vai ser melhor se ela for tratada melhor também. Por isso que a nossa Todo base mundo é o age melhor respeito, quando se né? sente melhor. Isso, por isso Respeito que a base mútuo, né? é o respeito mútuo. Eu acho que a gente podia fazer uma reflexão, Marisa, para a gente entender assim que o excesso de um e o excesso do outro é ruim, né? Eu acho que não sei se vai ter algum papai, alguma mamãe que participou aí com nós, né? A gente fez essa dinâmica lá no grupo de pais, lá no consultório, sobre firmeza e gentileza. E é tão interessante como a gente pensar que mesmo a gentileza tem coisas negativas e mesmo a firmeza tem coisas positivas, né? Então, eu queria que você falasse para mim um pouquinho qual que é o resultado positivo quando a gente foca somente na gentileza. Quando a gente foca somente na gentileza, tem muitas coisas positivas mesmo, né? Sim, é bom. É bom, a gente dá um bom exemplo, a gente é um bom modelo para essa criança. A autoestima, a gente mostra que a gente se importa com ela, a gente é gentil, amoroso, né? Confia na criança, então, capacidade, essa criança se sente, porque eu sou super gentil com ela. Ela aprende a conviver num ambiente de gentileza, então isso é bem saudável. Ela aprende Gentileza a ser gera gentil. gentileza. Exatamente, aprende a ser gentil. Compaixão, ela desenvolve compaixão. Então tem coisas boas, né? Da gentileza, com certeza, muitas coisas boas. Aí eu vou falar, a Marisa falou sobre o positivo da gentileza. Eu vou Da falar o gentileza. positivo se a gente foca na firmeza. Porque ser Porque firme também também tem lado bom. Um é a ordem, né? Assim, quando a gente é firme, as crianças, né, respeitam, né? Quando a gente tem essa firmeza, então tem mais ordem. Obediência, né? As crianças são mais obedientes quando nós somos firmes. Mas a proposta aqui é achar uma obediência natural de um comportamento, não forçado num comportamento. Quando a gente é firme, a gente também se concentra na responsabilidade. Ó, você tem que fazer isso, né? Eu tenho que ser firme naquilo sua que tem que responsabilidade, né? cumprir, né? Tem que cumprir, eu tô mandando, eu tenho que cumprir. Então tem esse lado positivo aí da ordem, da responsabilidade. E o lado negativo da gentileza? Marisa, Então, o foca, lado foca. negativo da gentileza é que a criança acha que ela merece todos os privilégios, então que ela não precisa se esforçar, porque tem uma pessoa com toda a gentileza, né, fazendo tudo por ela. Pode se tornar uma criança mimada por excesso de gentileza, por isso que o ideal mesmo é o equilíbrio, né? Ela pode ser uma criança que não tem responsabilidade, porque ela não acha Sim, não tem responsabilidade pelos próprios atos, não cumpre os combinados, então ela fica uma pessoa irresponsável, né? sim. Ela tem a falta do bom julgamento, porque ela não consegue julgar o que é certo e o que é errado, ela só pensa nela, ela está uma criança mimada, né? E não Sim, está preparada para as adversidades, não vai ser resiliente, né? não vai Porque ter ela não está nem habilidade de acostumada a vida, lidar né? com frustração, não vai ter habilidade de vida, exatamente. Antes de eu falar as coisas negativas da gente focar somente em ser firme com a criança, eu vou pedir para Paula. Paula, eu não entendi. Eles não aceitam outro tipo de tratamento de outras pessoas? Se é um comentário ou se você está querendo pontualizar alguma Fazendo uma coisa com a pergunta. gente, você pode falar mais um pouquinho, Paula, por favor? Paula Gama, tá, Paula? E Paula, olha meu café que chique. Hã? Ganhei da Paula, viu, Marisa? Mas, A amiga deu para mim, né? Fico feliz. E da firmeza eu já até falei um pouquinho, né? Que é rebeldia, rebelião, criança fica hostil, né? Porque se o adulto é hostil, ela vai copiar o exemplo. Eu vou ser hostil também. A questão de não se sentir amado, a baixa estima, né? né? A estima Retração. baixa, o medo, ou por exemplo, você não manda, eu que mando, então fica aquela disputa de poder com a criança, vendo quem que vai ser, né? Quem vai dar a última palavra, porque a criança, como ela tá aprendendo os limites dela, aprendendo qual é o perímetro que ela pode andar emocionalmente, então ela vai ficar numa briga de poder se esse adulto não souber conduzir, né? Porque a ideia E nossa principalmente se o não adulto entrar, né, nessa disputa de poder, né? isso, e é o que a gente falou um pouquinho antes de começar a live. A ideia é assim, não é que a criança está de igual para o adulto, né? Não, porque nós somos os responsáveis, nós que temos a maturidade, nós que somos o capitão do barco. Então, Sim. realmente, o adulto vai estar por cima, mas não por cima para mandar, por cima para guiar, né? Então, a gente guia essa criança para orientar.
Então, Eu achei gosto dessa legal. palavra, assim, autoridade amorosa. Não é um autoritarismo, é Exato. autoridade respeitosa. Eu tenho mais Sim, conhecimento, eu tenho mais maturidade, eu tenho mais idade, tenho muito para ensinar, né? sim. Mas isso eu posso passar com respeito e com amor para minha É. criança, né? E a Tenho cooperação, né? pequenas humilhações. Essas pequenas humilhações, eu mando, você obedece. Cala a boca, senta aí, criança não tem querer. Esse tipo de frases, elas vão internalizando nas crianças, né? Sim. E vai, Uhum. elas. Eu É, lembro muito de ouvir essas coisas. A Paula respondeu aqui, você é, viu? Vi, quer ler? Quer ler? Não, eu não tô mais achando, perdi. Tá, ó, sim, Quis quis dizer que dizer. Isso, pode ler, pode ler. Peraí, que agora eu perdi de novo. Vai Isso. você, Lois. Ó, quis dizer a Paula que eles não vão aceitar a falta de respeito de outras pessoas no decorrer da vida, porque foram criadas com respeito e gentileza. Paula, isso é super importante, sabe por quê? Ótimo. Quando a criança é punida, ou ela vai estar numa posição de humilhar as pessoas, né, de rebeldia, ela vai ser aquele adulto que vai ter a retaliação na idade adulta de que tipo assim, vou humilhar as pessoas, não vou escutá-las, vou tratá-las mal, ou por medo, ela é submissa aos outros, ela não tem opinião, ela deixa as pessoas fazerem o que ela quiser, ela nunca teve uma referência do que é ser respeitada, então ela deixa as coisas. E aí aquela pessoa que se frustra na vida pessoal, profissional, porque ela não é respeitada, né? Então é muito legal Exatamente, eu isso. Se a também gente acho ensina uma coisa que ela. respeito, a criança batalha pelo respeito depois. Muito bacana. E aí ela pensa assim, ah, não, eu não mereço ser tratada desse jeito. Então tem menos chances Sim, dela ela ter tem um relacionamento referência, né? abusivo. Ela tem referência, né? Uhum. Exatamente. Então é saudável isso, né? A gente respeitar as nossas crianças nesse sentido de que se alguém desrespeitar, ela fala, não, não tá certo isso, né? Sim, Eu não admito uhum. isso. Isso é saudável, Exatamente. né? E por outro lado, às Sim, vezes algumas pessoas podem achar que não vai, por exemplo, respeitar a autoridade do chefe, do patrão. sim, Vai saber respeitar, mas desde que não seja uma autoridade desrespeitosa. Um patrão que humilha, ele exatamente. não tem que respeitar um patrão que humilha. Eu tenho que sair desse emprego, porque eu não mereço um patrão que me humilha, eu mereço ser Sim, respeitada. É um tipo de e autoestima sobre alto valor mesmo. E se a criança vê que quando o pai, a mãe ou outro adulto fica nervoso e o pai respira, né, dá um tempo e volta, se acalma e pede desculpa, o que que ele vai fazer quando alguém tratar ele Quando mal na vida aconteceu. adulta? Ele vai fazer a pausa positiva dele. Olha, gente, agora eu não consigo conversar. Eu acho que a reunião não vai adiante desse jeito. Quando todo mundo se acalmar, peço desculpas por qualquer coisa, a gente volta a conversar sobre o assunto e já o que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, focando na solução, né? Não no problema, nem quem é culpado, né? Que é bem bacana olhar desse jeito. Exatamente. Eu acho assim que a gente conseguiu passar uma ideia aí da firmeza, da gentileza, do quão é importante falar, juntar isso realmente no dia a dia com a criança, todas as ferramentas, são 52 ferramentas disponíveis, a disciplina positiva. Beleza, né, Luiz? Ligação. Entrou uma ligação, desculpa. Saiu. Todas E aí elas, acho as que ferramentas são focadas nesse princípio da firmeza e gentileza, né, isso, Lu? isso. Aí eu acho, Vamos falar algumas ferramentas? vamos, isso, eu acho legal assim, a gente fechar. Lembrando, gente, que o baralho está disponível nesses sites aí, né, que tem, mas a gente vai mostrar Qualquer, alguns aqui. Tem o livro A Disciplina Positiva, que é maravilhoso também. A gente não tem nenhum conflito de interesse, a gente não está aqui porque ninguém está pedindo, é por vocês mesmo. Mas é válido estudar aí um pouquinho além do que a gente conversa aqui. Vamos começar aí com nossa, é umas muito necessário, né? ferramentas, Estudar. né? Eu quero falar da reunião de família, que eu acho uma Eu ferramenta muito adoro. legal, inclusive para o caso dessa de 9 anos, que falou que o filho de 9 anos não cumpre o combinado e tudo mais, né? Quando a gente faz as Isso, reuniões de família, tem muito. Quando a criança ela faz parte da elaboração das regras, dos combinados da casa, ela tem muito mais tendência a colaborar, porque ela sim, fez parte do combinado. Então, quando a sim. gente tem um problema na casa, olha, a gente está, exemplo, antes da pandemia ou depois da pandemia, chegando atrasado na escola. A gente está chegando todo dia atrasado na escola, na reunião de família, Meu a gente marido. falar. A gente falar na reunião de família, olha, estamos com um problema, estamos chegando atrasado todos os dias na escola. Quais as soluções que vocês têm para isso? Então, deixa a criança pensar. Ela pode falar, ela pode falar coisas estapafúrdias, né? Sei lá. Sim, a Mas gente ela vai pode falar, vou filtrando, dormir de né? uniforme, vamos pôr Exato. o despertador meia hora mais cedo, vamos deixar a mesa do café arrumada porque está atrasando por a mesa do café. Dar soluções para esse problema
que aí a criança tende mais a cooperar. E todos os problemas da casa podem ser pauta para uma reunião de família. E até libera o estresse do dia a dia. Se está algum problema, você quer colocar esse problema na pauta na nossa reunião? Ter toda semana, uma reunião curta, que acaba rapidinho. Sim, 20 termina depois minutos. com um jogo, com alguma coisa que seja gostosa para todo mundo, né? E a reunião de família eu acho que é uma 10 para esses casos aí de não cumprir Sim. combinado. E pode ter até tipo um quadro ou uma folha que todo mundo anote quais são as pautas, né? Cada um pode dar uma sugestão de coisa, porque assim, o filho também pode dizer, mamãe, eu prefiro que você, né, me dê banho, que eu vá tomar banho depois da janta. Um exemplo, o filho também ele pode questionar algumas coisas da mãe, do pai, da casa, do irmão, coisas que ele não Sim, a gosta. gente pode E ter. da reunião de família, para o pessoal saber, lá no filosofiapositiva.com.br, você pode baixar o PDF gratuitamente de como se faz uma reunião de família, tá, gente? É só pular Filosofia Positiva, reunião de família PDF, que você consegue baixar como é que se faz, que é bem bacana. A ferramenta que eu peguei para complementar a sua, tá? Resolução de problemas. Então, quando a gente vai estar nessa reunião de família, a gente tem que focar muito mais em soluções. Não adianta falar assim, a culpa foi sua, você também fez isso. Você também não tira o lixo para fora, né? A hora que você pede e tal. Então, às vezes a gente fica ali um criticando o outro, um acusando o outro, um achando culpado para o outro, e problema que é bom ninguém resolve. Então, assim, a ideia de resolução de problemas é foco em soluções. Foco, E é né? tão interessante isso, Marisa, eu tô lendo um livro que é sobre segredo da mente milionária, né? Da gente mudar as crenças em relação ao dinheiro e tudo mais. É maravilhoso. E o que ele fala? No ambiente de trabalho, a gente tem que focar em soluções, né? Então, isso a gente leva para a vida, né? Da nossa casa, a gente leva para a vida. Então, eu tô ali na escola, foco em solução. Tô no trabalho, foco em solução. Porque aí você enxerga o problema de forma diferente, né? É uma coisa assim que a gente vai ter várias formas para resolver ele. Isso é Todas muito as legal. ferramentas, elas são Então, uma preparação para a vida mesmo. Porque, ó, a reunião de sim, família, o foco em soluções, uma reunião de família é uma mini reunião de trabalho, onde você tem que sim, ouvir as outras pessoas, focar na solução do problema e não em achar culpados. Então, a gente está isso. treinando essas crianças para a vida mesmo, né? E aí, assim, sobre esse resolução de problemas, às vezes tem a briga de dois irmãos, né? A gente pode falar assim, olha, né, tentar não se, a gente tem que tentar No seu juiz. não ir para um lado nem para o outro, né? Nem escolher um irmão, nem não tomar partido. Mas você pode falar assim, olha, vocês podem ir lá, tentar resolver e tragam soluções e a gente pensa junto. E ajuda muito, porque ele vem, então tá bom, você brinca 5 minutos, eu brinco 5, né? Então, assim, a gente E eles acham estimula solução, isso é mais legal, eles né? pensarem em resolver. Não é assim, mamãe, 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 o dia todo, né? Sempre E tem que ter uma pessoa para resolver por eles. Daí não isso. tá ensinando, né? E nas tarefas domésticas também, às vezes o adolescente tem muita resistência em ajudar. Então, essa reunião de família, ele pode se propor o que ele pode fazer. Lembrando que o adolescente, assim, ele não precisa fazer 8 da manhã, às vezes ele vai fazer 8 da noite, mas tudo bem que faça. Mas às vezes ele se propõe, olha, mamãe, não quero tirar o lixo, mas tudo bem para mim lavar o canil, tudo bem para mim aguar as plantas, lavar a louça. Então, assim, poxa, se ele está ajudando, ótimo. Tá ótimo. E às vezes ele nem se propõe porque ele nem tem oportunidade de opinar. Você tem que fazer isso, é a sua obrigação. Calma lá, a E muito obrigação é importante, ajudar, né? Independente de qual tarefa doméstica vai fazer, né? o que você falou é maravilhoso, porque uma das coisas que Drycourse falava, né, que é um dos precursores da disciplina positiva, que a criança precisa se sentir pertencente, a criança e Sim, adolescente. E quando ela está fazendo parte de tudo, né, do cotidiano da casa, claro, ajudando, ela se sente parte, ela não se sente hóspede, né? Então isso é maravilhoso. exatamente, exato. Quer Bom, eu fazer quero falar Isso, fala uma do aí. momento especial, Essa é que é ótima, aquele adoro. momento que a gente enche o tanquinho de amor da nossa criança, né? Porque senão a criança Exato. fica o dia inteiro, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe. Principalmente as menores, porque elas precisam se sentir amadas, pertencentes e importantes. É uma necessidade primária, né? De todo Sim, ser humano, mais ainda das crianças. Então, quando a gente tem esse momento, ela sabe que todo dia você vai ter lá, sei lá, 15 minutos, meia hora que você vai sentar no chão, deixar o celular sim, de lado, brincar com essa criança, tá lá disponível para ela, enche esse tanque de amor e aí ela tende a precisar menos de você com durante as próximas certeza. horas, as próximas partes do dia. Então, ter esse momento especial para crianças maiores, para adolescentes. No livro até ela dá um exemplo
da mãe falar no telefone, ai, agora eu não posso, eu tô num momento especial com a minha filha. Tipo, para essa criança, essa adolescente se Sim, sentir especial, né? com Não, fala certeza. lá que agora não dá, agora é o meu momento com o E, meu filho. Olha como ele vai se sentir. e fica mais fácil assim a gente explicar para a criança, olha, agora eu tô num momento especial com a minha amiga, com o meu esposo, né? É um momento especial Sim, deles, exato. né? Ela entender isso na Olha cabecinha só. dela fica bem mais fácil também. E o momento Porque eu vou ter o meu, especial, né? ele pode variar, né, Marisa? Tipo assim, uma criança pequena, 1 hora ou 5 minutos, um adolescente, uma vez no mês, não precisa assim ser todos os dias, né? A gente pode fazer uns Sim, sim. combinados de uma vez por semana. Crianças Eu, pequenininhas, né? Menores de 5 anos, né? isso. 15 minutos por E dia no também mínimo. pode ser assim, por exemplo, eu tenho um horário de brincar com o João no dia, que já está pré-determinado, mas quando eu chego do trabalho, que ele está super, né, louco para me ver, eu vou lá, tiro minha roupa, tomo banho e tal, tal. Eu fico 5 minutos com ele ali, atenção especial, né? Aí ele dá aquela respirada, aí eu consigo fazer alguma coisa até chegar o momento especial dele à tarde. Então, eu acho assim que às vezes 5 minutos que você dedique para a criança, ou escute ela, ou dê uma atenção, é aquela coisa Para nós do. não vai fazer tanta diferença, mas para Isso, eles é exato, absurdo esses com 5 minutos, né? certeza. Agora, o seu? Então, Qual ferramenta você eu peguei, e tem a ver com o que a gente já está falando, decifre o código, né? Então, às vezes, tem? assim, e tem um quadro bem bacana, né? Quando a gente voltar a fazer aí grupos de pais e as palestras, eu e a Marisa e tudo mais, tem um quadro que a gente fornece para vocês, que com o comportamento do pai, por exemplo, o sentimento do pai e da mãe, eu tô irritada, eu tô estressada, eu tô nervosa, a gente Estou consegue frustrada. identificar o comportamento na criança e a gente vê que caminho a gente toma para resolver a situação. Mas eu gostei de pegar essa cartinha, ó, tá aqui, ó, decifre o código, só para trazer a reflexão que às vezes a criança faz alguma coisa, a gente só enxerga o que ela fez, né? Mas não o porquê ela fez, tudo que tá ali atrás. E tem É o crianças. iceberg mesmo, né? Isso, e tem criança que O fica assim, sentimento por né? trás do comportamento. Os pais ficam consumidos na rotina da casa e do trabalho e tal, e nunca tem esse tempinho. Então, assim, nem que seja para brigar comigo, tá me dando atenção. Nem que seja para gritar comigo, tá me dando atenção. Então, às vezes a criança se comporta mal para ter atenção, né? E não, e Porque a tem, atenção investida ainda é atenção, né? e não é Querendo chamar ou não. atenção, é ter atenção. Porque às vezes a pessoa fala assim, quer chamar atenção. Então, eu não tô falando de charminho, de birrinha, eu tô falando assim, é o movimento que Necessidade. ela faz para se sentir amada. Então, se eu sentir amada tem que ser a base de estarem brigando comigo, que seja assim, pelo menos eles param de fazer o que estão fazendo e olham para mim. Então, esse decifre Exato. código eu acho bem bacana, porque faz a gente pensar o porquê que a criança está tendo aquele comportamento, o que está acontecendo, né? Porque a gente só vê o que está ali, né? O mau comportamento, não enxerga o porquê dele. Eu acho bem legal. Você pegou mais Exatamente. alguma? Acho que dá E tempo eu de mais peguei uma. a escuta ativa, que é a gente realmente ouvir as nossas crianças, né? Uhum. Ouvir, parar e ouvir. Porque às vezes a gente interrompe a criança, ela tá falando, a gente já quer concluir, a gente não tem uma escuta ativa. E isso é desrespeitoso, né? A gente não Sim, ouvir as nossas crianças, já dar a resposta, já achar que sabe o que ela tá querendo dizer. Então a escuta ativa é uma ferramenta que ajuda muito, porque ela faz a gente ser firme e gentil. Porque se eu tô sim, ouvindo meu filho, eu tô sendo gentil, com né? certeza. Uhum. E às vezes assim, eu falo ouvir, mas não ouvir o que escuta contra a criança. Porque às vezes ela está sendo sincera, Sim. né? Falando, olha, fiz isso por isso, aconteceu isso. E daí eu uso desse conhecimento para dizer, então, né? Eu não tô. Pra humilhar, né? Para humilhar. Pequenas Então, assim, humilhações. é escutar, mas não julgá-la, né? É escutar e não se aproveitar daquilo que você está escutando. É tipo assim, tô ali no confessionário e depois usarem essas informações contra mim, não vale, Né? né? Então, cadê a Exato. confiança, né? Cadê o vínculo, né? Então, é escutar de verdade. Eu peguei essa cartela que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Gentil e firme, porque a gente faz uma analogia com o E, né? A gente usa esse E justamente para ser gentil e firme no que a gente está falando. Então, por exemplo, tem uma frase aqui, ou eu posso falar para o filho, meu filho, olha, eu sei que você está gostando de assistir desenho e precisamos desligar para ir tomar banho. Né? Esse né? Então eu consegui ser gentil, que eu sei, eu estou sendo empática, eu sei que você está gostando e precisamos tomar banho, que é a firmeza. Tá na hora de Validando o tomar banho, né? sentimento. E precisamos desligar a televisão e precisamos estudar.
Então, o E, ele permite que a gente não coloque assim, se você não fizer isso, mas se você não terminar isso, então assim, já é uma ameaça, né? E a criança já, o cérebro dela primitivo lá fala, epa, estão me atacando, né? Então, ou eu vou atacar também, ou eu vou fugir. Então, Esses dias ele queria chupar o terceiro sorvete, a gente já tinha combinado que ele chupou um, e aí numa conversa decidi deixar mais um, né? E ele claro, queria a flexibilidade faz parte, né? Até uma pessoa perguntou isso, né? Que dá para, se a criança tem uma contraproposta para o combinado, dá para a gente, Sim, dependendo do sim. caso, ser flexível, isso é até bom, né? A Érica Mas perguntou. daí eu disse, ainda bem que você lembrou. E daí eu disse para ele, filho, eu te amo, e a resposta é não. E ele falou, ai, não, filho, eu te amo, e a resposta é não. E a terceira vez que eu falei isso, ele falou, tá bom, mais tarde eu tomo. E saiu, entendeu? Sim, então é firme e gentil, não precisa, já falei, 3 é muito. E eu quero rapidinho contar um exemplo que aconteceu. Ele estava brincando com um brinquedo que era de papelão, que era de jogar a bolinha dentro. E ele começou a pôr o pé, pôr na cabeça. Eu falei, filho, você não está brincando do jeito adequado com esse brinquedo. E se você não conseguir brincar do jeito adequado, a mamãe vai precisar guardar, senão vai quebrar. E ele continuou, né? Colocou no pé, colocou na cabeça. Eu falei, a mamãe vai guardar o brinquedo. E assim que você estiver preparado para brincar de novo do jeito certo, a mamãe te devolve. Então isso é ser firme e gentil. Eu não deixei ele fazer o que ele quis e também não fiquei regaçando com ele, né? Maltratando ele porque ele estava fazendo errado e guardei. Ele chorou muito e eu validei os sentimentos. Eu entendi, filho, que você queria muito brincar desse jeito, mas não é desse jeito que brinca com esse brinquedo. A hora que você se acalmar e estiver preparado, só me pedir que eu te devolvo. Com certeza. Eu fui lavar louça, depois ele até parou de chorar e eu fui lavar louça e passou uns minutos ele veio e falou, mãe, eu já tô preparado. Eu falei, pra quê? Eu nem lembrava ele. Pra brincar do jeito certo com o brinquedo. Eu falei, tá bom, peguei e aí fluiu, tudo bem. Então é ser firme e gentil o tempo todo, né? Uma das mães aí perguntou, quando eu sou firme, eu me sinto autoritária. Porque não é pra ser só firme, né? É pra ser gentil. Por isso que assim, coloquem esse exinho na cabeça, ó. Eu sei que você não quer estudar e preciso que você termine a lição, né? Como você quer terminar essa lição, né? Então esse E permite ser gentil primeiro e firme depois. Então gentil e firme, é perfeito, né? E só para lembrar, aí você falou uma coisa bem bacana, que ele chorou e ficou bravo e tal. Porque a disciplina positiva não é privar a criança de se frustrar, de ficar triste, de não receber não. É você ser gentil com essa criança, ter respeito com essa criança e apoiá-la nesse momento. Mas assim, jamais é tipo assim, não vamos deixar que chorem ou que se estressem. Não pode ou ser que... frustrada de jeito nenhum, vou proteger de tudo, não é nada disso. Pelo contrário, uma coisa legal né? pra gente encerrar, você tem alguma ferramenta aí mais? Não, né? Não, é só você falou de validar o sentimento, que eu achei bacana você ter lembrado disso. Sim, então sempre validar, mas a gente, pra encerrar, lembrar de sempre escolher as batalhas, Loise. Sim, com certeza. Não entrar em brigas desnecessárias, em disputa de poder com a nossa criança, porque às vezes a gente quer tanto levar ferro e fogo, né? Eu sei o que é melhor, tá num ar de superioridade sempre com a criança, e tem coisas que não vale a pena, né? Com certeza. Por exemplo, o meu filho tá dando trabalho para pôr aquela roupinha para dormir e tal, ele não gosta, acha que criança é calorosa mesmo, ele sempre... Eu tô aqui que ele tá querendo que eu coce as costas dele. Eu tô aqui, ó, coçando a costa. Logo mais eu vou fazer umas lives sobre a linguagem do amor. E uma da linguagem do amor do João é o toque. Mas assim, ele não quer pôr roupa. Acho que toda criança não quer pôr roupa para dormir. Até então ele queria, mas esse ano tá bem difícil esse negócio de pôr roupa para dormir no inverno. Adianta eu ficar ali brigando e chorando e tal. E a mãe vai falar assim, nossa, mas então ele vai ficar com frio ou alguma coisa do tipo? Eu deixo ele lá na cerolinha dele, que ele gosta e tal. Se for o caso, eu ponho roupa depois que ele dorme. Mas às vezes ele acorda e tira. Mas se isso vai ser todo dia, assim, adianta ficar ali brigando e travando essa batalha. Então a gente tem que escolher batalhas, né? Principalmente aquelas batalhas que têm a ver com princípios, com escolhas, né? Que são decisivas na vida da criança. Agora, você vai dormir com um pijama X ou outro? Não é. Então o que eu faço? Às vezes, como mãe, eu tenho que pôr cobertinha, tem que pôr aquecedor, tem que acordar 4, 5 vezes na madrugada para dar uma olhada nele, né? Para não sentir frio. Mas eu já vi que não é uma batalha que adianta eu seguir adiante, entendeu? E aí, lógico que tem dia que ferramentas... Até porque diz respeito ao corpo dele, né? Se ele tá sentindo calor... Exato, que não é igual eu. Não é igual frio pra caramba. Eu cubro o Vicente, ele descobre. Eu cubro, descobre. Ele não tá com frio. Sim.
Não é possível. Mamães, Amanda, fica tranquila, a gente vai deixar salvo sim, tá? Depois a Marisa também vai pôr no YouTube. E eu Agradecendo tenho aí no meu várias. Instagram um vídeo recente sobre disputa de poder mesmo. Eu acho que seria legal Ótimo, quem tá legal. sentindo que tem esse problema, dar uma olhadinha lá no YouTube também. Sim, para encerrar, Marisa, só lembrar aí que a disciplina positiva não tem nenhuma ferramenta que humilhe a criança, acho que isso é muito importante. E quando você usou ali, eu amo você, Vicente, mas não vai tomar mais sorvete e tal, né? Que você fez a conexão. A gente enfatizar assim que esse eu amo você é para se conectar e não para pedir alguma coisa para a criança no sentido assim de fazer alguma coisa para nós. Não, sim, Filho, eu te amo. Você pode pegar aquilo ali para mim? pegar. Ô filho, eu te amo e você não vai poder hoje assistir TV ou isso aquilo. Mas assim, não é essa conotação de que eu falo que eu te amo e aí por isso eu posso pedir o que quiser para a criança. Então não é a Uma meu conexão. favor esse eu amo você. No sentido de conexão mesmo, de mesmo que você esteja ali sendo firme como mãe, mas é porque você ama, é por amor, né? Não é por não amar, né? É pelo contrário. Exatamente, Né? exatamente. Adorei! Marisa, obrigada. De novo, nós juntas aqui, né? Amei, Eu eu que acho que agradeço. todas nós, educadoras, né, como mães, como profissionais e as mães que estão aí com a gente, é uma forma da gente se juntar e conseguir, pouco a pouco, né, aprender uma com a outra, aprender com as mamães que estão aí com a gente também. Cada pergunta que ela faz, a gente faz uma reflexão. Até Agradeço por porque o que você estar você aqui falou hoje de que não novo, tem. tá bom? Aí eu que agradeço. Que não tem nenhuma ferramenta que humilha a criança, não tem nenhuma ferramenta mágica também, né? Que Não, faça a não, criança não. Isso. obedecer, que não é esse o nosso foco, né? E o que pode servir E para uma criança vai lá com o pode papai, não servir filho. para outra. Vem, E a gente vem, poder, filho. às vezes, testar outras ferramentas, né? Essa não deu certo, Sim, vou tentar outra. com Não é certeza. uma cartilha, assim. E a flexibilidade, né? Tem dias e dias, tem dia que a gente não tá legal, mas assim, não é porque eu tô legal que eu tenho direito também de maltratar o meu filho. Vem cá, A filho. gente é humana. A gente é humana. É, Né? Somos mães reais. Hashtag maternidade real. isso. Oi, João! Essa tia, ó. Oi, amor! Oi, manda um beijo, Tudo amor. Manda um bem? beijo, tá? Obrigadão, Ai, que Marisa. delícia! Deus Beijo. abençoe. Até a Beijo, tchau. próxima. Até a próxima. Até. Tá Tchau. bom? Beijão. Mamães, Beijo. muito obrigada, viu? Todas vocês que estiveram aqui com a Obrigada. gente. A nossa motivação é vocês e a gente super agradece a participação Amém. de coração, né? Gratidão. Beijo.